Olá, eu sou a Sandra Correia, sou nutricionista e hoje estou cá para vos falar de uma alimentação protetora para o nosso coração. Estamos no mês de maio e, portanto, estamos no mês da saúde cardiovascular. Antes de mais, todos nós devemos ter, de uma forma geral, uma alimentação saudável e equilibrada. E segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia, essa alimentação passa pelo consumo diário de frutas e legumes, de uma forma abundante e variada, consumir frutas da época e legumes da época, por consumir bons hidratos de carbono, isso inclui o consumo de pães escuros, cereais integrais como a aveia, como o arroz, como a batata doce, como o consumo também de leguminosas, que é o caso do feijão, do grão de bico, são alimentos riquíssimos em vitaminas e minerais e que, portanto, protegem o nosso organismo. Temos também, por base desta alimentação saudável, também o consumo de laticínios magros, como é o caso de iogurtes, de queijos frescos, de leites e também o consumo de, portanto, peixes gordos, principalmente peixes de água salgada, visto que estes é que têm as gorduras saudáveis e protetoras para o organismo. Deveríamos até consumir mais refeições de peixe em relação à carne, está bem? E dentro das carnes também privilegiar o consumo das carnes brancas. E por último, falta-nos falar da hidratação, do consumo de água, que não é o menos importante para o nosso bem-estar e para a nossa saúde cardiovascular. Em média, deveremos ingerir mais ou menos cerca de 1,5 litros de água por dia. Isto depende de pessoa para pessoa, depende da atividade física, depende se praticam mais exercício físico e até depende da temperatura do meio ambiente. Mas em média anda na quantidade de 1,5 litros a 2 litros de água. Também estamos a falar, portanto, das medidas e dos alimentos mais preventivos e protetores da saúde cardiovascular e também é importante falar dos que não são, portanto, indicados para o nosso coração. Então nós devemos moderar o consumo dos alimentos ricos em gorduras, em sal, em açúcar, não é? Como é o caso dos enchidos, das carnes vermelhas, portanto, de fritos, de batatas fritas, de doces e também moderar o consumo de bebidas alcoólicas, também porque em excesso também vão provocar acumulação de gordura, portanto, nas nossas artérias e levar, portanto, ao maior risco de doenças cardiovasculares. Também quero salientar que estas doenças são a principal causa de morte em Portugal e no mundo inteiro também. E as doenças mais comuns são, portanto, o infarto, o AVC, a hipertensão, as dislipidémias, portanto, e a arteriosclerose. Hoje aqui também quero falar-vos dos 10 alimentos mais importantes para a saúde cardiovascular e, portanto, e que têm uma ação protetora para o nosso coração. Vou então passar ao primeiro alimento, que é o azeite, também. Estou a falar de um azeite extra virgem, portanto um azeite mais puro. Porquê é que o azeite é tão importante? Porque ele é riquíssimo nas duas boas gorduras para o coração, que é a gordura monoinsaturada e a gordura poliinsaturada. Estamos a falar dos ômega 3 e dos ômega 6. O que é que estas gorduras fazem? Portanto, estas conseguem, portanto, diminuir a absorção do colesterol mau, né, pelo organismo e aumentam o bom colesterol no organismo. Portanto, elas têm a ação até de destruir os cristais de gordura que estão dentro das artérias e que, portanto, provocam estas doenças como a arteriosclerose, como o infarto e como o AVC. O azeite é um alimento extremamente saudável, mas não quer dizer que o seu consumo seja à vontade, está bem? Todos os alimentos têm uma quantidade estipulada por dia. E aqui eu até trouxe mesmo portanto, este recipiente, que é um frasco vaporizador. E porquê? Porque nos permite dosear melhor a quantidade de azeite na alimentação,
Portanto, a quantidade que nós devemos consumir por dia são cerca de 10 gramas, uma colher de sopa. Isto representa num dia inteiro, representa ao almoço, representa ao jantar. Se cozinharmos com azeite, se adicionarmos azeite às saladas, a sopas, poderemos ultrapassar facilmente as 10 gramas que estou aqui a falar, que é uma colher de sopa. E através deste frasquinho, portanto, conseguimos dosear melhor a quantidade de azeite, porque uma gordura é saudável e protetora para o coração na quantidade certa, está bem? Na dose certa. Acima da dose vai se transformar, portanto, em uma má gordura, em excesso de calorias, e essa gordura vai ser armazenada, portanto, nos nossos órgãos, portanto, à volta do coração, dentro do fígado, e, portanto, vai aumentar, então, esta gordura visceral e que vai provocar as tais doenças cardiovasculares. Este é o número 1. Passando para o segundo alimento, eu trago aqui o exemplo deles, é a aveia, os flocos de aveia. São dos melhores cereais integrais que temos, são muito versáteis de utilizar na nossa culinária portuguesa, são aconselháveis fazer ao pequeno almoço juntamente com frutas, com iogurtes, na elaboração de papas de aveia, panquecas de aveia, em bolos, portanto eles são muito versáteis de utilizar no nosso dia a dia. Recomenda-se, portanto, o consumo de 1 a 2 colheres de sopa por dia, visto que estes cereais têm também fibras muito importantes que ajudam sempre a baixar o colesterol, que ajudam a controlar também o peso, tem também uma função de melhorar o nosso intestino, portanto o nosso intestino é mais regular com o consumo destes alimentos, melhora também o açúcar no sangue, tem imensas vantagens, não é só um alimento protetor para o coração, mas também a nível do organismo, também tem imensas vantagens. Mesmo ao lado, trago as sementes, está bem? Sementes de linhaça, poderia falar aqui de todas, linhaça, sésamo, chia, pepinos de abóbora. No entanto, as sementes de linhaça são as mais ricas nas boas gorduras, também nas gorduras saudáveis para o coração. E ao lado trago os frutos oleaginosos, portanto as nozes, as avelãs, os cajus, os amendoins e as amêndoas. Estes alimentos também têm, igualmente como o azeite, boa quantidade destas gorduras, do ômega 3, do ômega 6, têm também muitas fibras que também ajudam a controlar a pressão arterial, a glicémia, melhoram a circulação sanguínea, portanto, todos estes fatores fazem com que o nosso coração trabalhe melhor, portanto, com que ele desempenhe a sua função portanto, com o seu funcionamento normalizado. A seguir, portanto, trago-vos ainda dentro das boas gorduras, não é? Das monoinsaturadas e poliinsaturadas, quero-vos falar também dos peixes gordos, como é o caso do salmão, como é o caso do atum, como é o caso da sardinha. O salmão particularmente é dos peixes da água salgada, que são os peixes que têm a maior quantidade destas gorduras, que têm também a maior biodisponibilidade desta gordura e a melhor absorção pelo organismo. Nós deveríamos consumir refeições de peixes gordos por semana, portanto, no mínimo 3 a 4 refeições por semana, no mínimo, está bem? Porque efetivamente estas gorduras são bastante protetoras e também têm uma ação de anti-inflamatória, isto também é importante, diminui a inflamação do organismo e, portanto, também vai melhorar todas estas situações de arteriosclerose, da pressão arterial e portanto, traz-nos imensos benefícios. A seguir, temos uma fruta, que é o abacate. Esta fruta não é assim tão conhecida e utilizada na nossa cultura portuguesa, mas é uma fruta que temos vindo muito a falar. O abacate é a única fruta que não tem hidratos de carbono, não tem açúcares e ela é exclusiva então
nestas boas gorduras, que têm, portanto, esta função protetora do organismo, de diminuir o mau colesterol, de aumentar o bom colesterol. Além disso, como é uma fruta, é riquíssima também em vitaminas, não é? Muito importantes, como o potássio, como a vitamina C, como o ácido fólico, e estes nutrientes também são importantes para melhorar a circulação sanguínea. Como é que nós podemos introduzi-lo na nossa alimentação diária? Através da mistura deste com outros legumes, em saladas, podemos fazer batidos, também já se pode elaborar em receitas de bolos e de bolachas saudáveis, e até na preparação do famoso guacamole. Há receitas saudáveis do guacamole que servem para utilizar em pães, em tostas e, portanto, pode ser consumido em entradas, ou então nas refeições principais de almoço e jantar. Claro que a quantidade também é importante falarmos, está bem? É uma fruta rica em gorduras, mas as gorduras têm também bastantes calorias e, portanto, o seu consumo diário passa mais ou menos por metade de um abacate por dia, mais ou menos 30 gramas, está bem? A seguir, vou-vos falar também do alho, está bem? O alho é dos alimentos também mais antigos e mais utilizados na nossa culinária portuguesa. É realmente... O alho era um alimento que nos nossos antepassados era utilizado como um remédio, portanto tinha uma ação curativa que eliminava as bactérias e os fungos do intestino, portanto ele tinha uma ação, portanto, bastante curativa. A nível do coração, ele tem uma função diferente de todos estes que tivemos a falar. Ele reforça as paredes das artérias, das veias, dos vasos sanguíneos, portanto ele melhora a resistência destas paredes e, portanto, previne até o envelhecimento das artérias, porque fortalece mais a circulação, e isto é muito importante, não é? Porque nós, se tivermos as artérias e as veias, portanto, mais musculadas e mais jovens, nós teremos, portanto, uma saúde cardiovascular melhorada e um coração a funcionar melhor. Portanto, ele também tem, além de ele diminuir o risco das patologias cardiovasculares, de diminuir o colesterol mau, de diminuir a pressão arterial, ele também tem a função de prevenir vários tipos de cancros, nomeadamente o da próstata, portanto, dos alimentos que mais comprova esta situação. Depois trago-vos um legume também muito conhecido, não é? Portanto, que é o tomate. Ele é muito versátil também na nossa cozinha portuguesa, é muito fácil também de o consumir. E o tomate também se destaca por ter um antioxidante muito poderoso, que é o licopeno. O licopeno é dos antioxidantes mais fortes para fortalecer, portanto, o nosso organismo, para diminuir, portanto, os riscos das doenças cardiovasculares, e, portanto, ele também tem uma função interessante na prevenção de vários cancros a nível do intestino, a nível da próstata, e, portanto, traz imensos benefícios não só para o coração, mas também para este tipo de patologias. Há uma curiosidade interessante sobre o tomate, é que ele, se for cozinhado em forma de molhos ou noutras preparações, este licopeno fica mais disponível, ou seja, fica mais concentrado para atuar no organismo. Outra situação é também consumir o tomate em cru com um bocadinho de azeite numa salada. Também aumenta a biodisponibilidade deste antioxidante, deste poderoso licopeno. Portanto, recomenda-se também o consumo regular do tomate, e que ele também é muito fácil de consumir em saladas, portanto já está facilmente introduzido na nossa alimentação portuguesa. Depois temos o grupo dos frutos vermelhos, e portanto que são
Frutas maravilhosas, são frutas muito apreciadas por toda a população. Trago aqui o exemplo de mirtilos, de morangos, poderíamos trazer agora as cerejas, que são da época, a melancia, as amoras, portanto, todo o grupo das frutas vermelhas. Estas frutas têm imensos antioxidantes, portanto, e estes antioxidantes efetivamente ajudam a prevenir todas estas doenças. É riquíssima em vitaminas, vitaminas do complexo B, A, C, em muitas fibras também, regula o intestino, e estas fibras também têm uma ação benéfica porque eliminam também o excesso de gordura, portanto, nas artérias, e mesmo a nível intestinal também impedem a absorção de gorduras, o que é importante, não é, para o nosso coração. Mas eles também são muito conhecidos por prevenir o envelhecimento, não é? Portanto, são as tais vitaminas antioxidantes que desintoxicam o nosso organismo, que nos colocam com uma pele mais bonita e mais jovem. Portanto, também são muito apreciados por essa questão anti-envelhecimento, mas também pela proteção do nosso coração, e portanto devem-se também consumir diariamente. Ao lado, e que também faz uma ótima combinação com estes frutos vermelhos e que é um alimento também muito apreciado, trago-vos o chocolate negro, também um chocolate de cacau puro. Um chocolate, para ser benéfico para o coração, deverá ter no mínimo 70% de cacau, está bem? O chocolate é riquíssimo também em antioxidantes, muito interessantes para o organismo, que são as catequinas, e o chocolate também tem estas boas gorduras que estávamos a falar aqui de todos estes alimentos, como a gordura ômega 3 e ômega 6. Portanto, pode-se perfeitamente consumir cerca de 2 quadradinhos de chocolate negro todos os dias, pois ele torna-se um alimento bastante protetor para o nosso organismo. Posto isto, portanto, terminamos com o último alimento do nosso top 10, e que também é muito conhecido e apreciado pelos nossos portugueses. Estamos a falar do vinho tinto. O vinho tinto tem, portanto, muitos antioxidantes. O mais conhecido é o resveratrol. Ele é também um antioxidante muito poderoso, pois diminui bastante a concentração do mau colesterol no sangue e nas artérias, a inflamação. Também tem a função de anti-envelhecimento, e, portanto, também é muito apreciado pelos portugueses. O seu consumo diário varia de mulher para homem. No caso das mulheres, deve consumir, portanto, uma taça com a capacidade de 150 a 200 mililitros, mais ou menos o que representa aqui nesta imagem, e os homens podem consumir mais um pouco, cerca de 300 mililitros por dia. Estamos a falar então desta quantidade diária, uma taça por dia, visto que as pessoas não tenham outro tipo de patologias, como excesso de peso ou obesidade, também. Tudo se for em quantidades adequadas e moderadas, os alimentos tornam-se, portanto, muito protetores e bastante preventivos destas patologias cardiovasculares que devemos prevenir bastante. Falando deste resumo destes alimentos saudáveis para o coração, não posso deixar de vos alertar para a prática do exercício físico, para a necessidade de exercício físico. O nosso coração é um músculo e o nosso sistema cardiovascular trabalha dia e noite, e a verdade é que ele precisa, portanto, de ser exercitado. Nós deveríamos fazer no mínimo 3 vezes por semana de atividades físicas variadas,
com a duração mais ou menos de 2 horas e meia a 3 horas. Visto que o exercício físico também nos gasta estas gorduras em excesso, nos diminui também a pressão arterial, o colesterol, o exercício físico também tem a vantagem de criar novos vasos sanguíneos, portanto, no nosso organismo, e isto é muito importante para o bom funcionamento do coração. Posto isto, portanto, espero que tenha-vos motivado a ter um estilo de vida mais saudável, a ter uma rotina saudável, com uma alimentação saudável, com a prática de exercício físico, porque ter saúde é fundamental, é ter tudo e, portanto, nós devemos prevenir sempre para que tenhamos, portanto, um estado pleno de saúde.